Boa noite, senhores. Vou passar para vocês aqui alguma coisa de circunferência. Espero que vocês estejam atentos aí, tá? Ainda nesse tema de circunferência, tá? E qualquer dificuldade que você tiver, você vai colocando no grupo aí, que a gente vai discutindo aos poucos, belezura? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui, né? Olha lá, uma das coisas que a gente vai tratar com relação à circunferência é com relação a uma reta que se posiciona em relação a essa circunferência. Mas antes da gente continuar falando desse tema que a gente vai seguir com circunferência, vamos lembrar o que é circunferência, tá? Primeiro, circunferência é diferente de círculo, né? Circunferência, na verdade, é uma linha que contém pontos que estão à mesma distância do centro. Pronto. Enquanto que um círculo é um conjunto de pontos dentro dessa circunferência. De outra forma, a circunferência possui uma borda. É como se fosse a roda de uma bicicleta, enquanto que o círculo seria um raio, uma tampa de uma lixeira redonda, correto? Essa que é a ideia. Há uma circunferência, portanto, agora você já sabe, né? Dentro da aula anterior nós falamos que essa circunferência tem como a gente calcular o comprimento dela. Além disso, tem como a gente calcular a área, né? O comprimento da circunferência é 2πr. A área, πr ao quadrado. O que é o R? O R é a distância do centro até a borda. Isso aqui é o raio. Combinado? Mas vamos lá. O assunto de hoje é sobre as retas em relação a uma circunferência. Tá entendido? Vamos lá? O primeiro caso é esse que está aqui à sua esquerda. Olha o mouse que eu estou passando aqui, tá vendo? Eu tenho uma reta que está pegando a circunferência em 2 pontos, mas não está passando pelo centro. Na sala eu até fiz essa figura. Esse tipo de reta aqui é chamado de reta secante, combinado? Toca a circunferência, e não o círculo, a circunferência em 2 pontos, mas não passa pelo ponto O. Se passar pelo ponto O, isso é diâmetro, combinado? Então, essa reta aqui ela é chamada de secante. A reta que toca a circunferência num único ponto, tá vendo aqui, ó? Ela é chamada de tangente. Então, em relação a essa reta, esse raio aqui forma um ângulo de 90 graus, perpendicular. A reta que estiver sem tocar na circunferência é chamada de reta exterior ou externa, né? Combinado? Essa que é a ideia. Agora vamos aos números. Uma reta secante, a distância perpendicular dela em relação ao centro O é menor que o raio. A distância é a distância da reta ao centro. Distância perpendicular. A distância da reta secante, tangente, que toca aqui a circunferência, até o centro O é o próprio raio. A distância dela é o próprio raio. No caso da reta externa, aí ficou fácil, né? A distância é maior do que o próprio raio. Lembrando que o raio é daqui até aqui. Essas relações têm que estar na sua cabeça, combinado? Olha esses casos agora com relação à circunferência em relação à outra. Quando tem 2 circunferências que tocam uma na outra, tá vendo aí? Essas circunferências são tangentes exteriores, ou seja, elas têm nenhuma dentro da outra e elas tocam uma na outra, certo? A distância entre os centros dessas circunferências é a soma do raio de cada uma delas, né? A figura é muito bem feita, daqui até aqui, ó, esse R2 mais o R1, isso dá a distância. As tangentes interiores, tá vendo aqui, ó? Essa daqui são tangentes exteriores, elas tocam do lado de fora. Aqui elas tocam, só que uma delas está dentro da outra, combinado? Então, nesse caso aqui, a distância entre os centros de cada uma delas, ó, é o raio de uma menos o raio da outra. Olha aqui, o raio da grande menos o raio da pequena. A 2 é a menorzinha, tá bom? Aqui, a 2 é a menor. Se elas não se tocam, elas são externas, a distância entre elas, ó, é maior que a soma desses 2 raios, né? Certo? Daqui até aqui, falta mais isso para dar o D, né? Então, a distância entre os centros é maior que os 2 raios somados.
Se elas forem internas, mas sem se tocar, preste atenção nesse segundo caso aqui. Isso aqui não é a mesma coisa que isso. Olha o mouse. Isso não é a mesma coisa que isso. Então, quer dizer, se elas não se tocam, olha aqui, a distância é menor que a diferença entre esses dois raios, tá bom? Essa e essa são as mais comuns, combinado? Essas duas coisas que eu disse para você aqui agora, esses dois casos, vão estar nos nossos exercícios, mas assistam o vídeo e façam seus registros com qualidade, porque senão você vai ter dificuldade nos exercícios, apesar de que eu vou te ajudar. Combinado? Bom descanso para vocês, foi bom conversar com vocês mais uma vez, tá?